Boa tarde, gente. Então, me chamo Jamile César, e eu vou dar início à mesa 3, que começa agora. É a mesa Escrevivências. Eu quero chamar para a mesa a Edna Abadia, a Jaciane Rangel, Daniel Guedes, e para fazer os comentários, o professor Valdomiro Silva Filho. Eu vou passar, então, o microfone para a Edna Abadia, para a gente dar prosseguimento, com a mesa. Obrigada. Boa tarde a todos. Resto de memórias. Uma infância na roça, escrita de mim. As lembranças que restam na minha memória. 2 pontos. Uma menina magrelinha, frágil, cabelos crespos, sararás, sempre trançados. Pele parda, pés descalços, compridos e sempre vestindo roupas costuradas à mão por minha mãe em memória. Mulher preta do campo que carregava consigo a força da sua ancestralidade e sabedoria popular. Era benzedeira, única forma de produzir saúde naquele lugar. Era através das rezas e das folhas cultivadas ali. Seu sorriso e alegria eram marcantes e contagiantes. Mesmo nos momentos de adversidade, estava sempre disponível para receber mulheres com seus filhos doentes carregados nos braços em busca de acolhimento e cuidado à saúde dos seus pequenos. Meus vestidos eram lindos, feitos do algodão in natura. Eu acompanhava todo o processo de produção dos tecidos, desde o plantio do grão no solo, a colheita para se transformar em linhas para chegar ao tear, transformando-os em tecidos. Lembro de mãe com suas panelas enormes, dando cores vibrantes e vida aos tecidos com tinta do urucum, planta que tínhamos em abundância naquele lugar. Mãe passava dias costurando meus vestidos rodados e compridos até os joelhos. Lembro dela admirando meus vestidos e calcinhas todas feitas à mão. Ela dizia que eu ficava linda. Eu sempre ouvi mãe falar que eu parecia um menino. Não tinha modos esperados de uma menina sertaneja, porque sentava sempre muito à vontade e não eram incômodos os rótulos. Gostava mesmo era de andar com meus irmãos, brincar com eles. Lembro que as brincadeiras eram bem pesadas. Correr ladeiras, montada a cavalo, tomar banho nos córregos, subir em árvores para retirar os frutos, correr das vacas pelos pastos querendo nos machucar, cortar lenha para cozinhar nosso próprio alimento. E assim a vida naquela pequena capitânia, Minas Gerais. Era cheia de aventuras e muitos desafios com os vestidos longos de algodão, empoeirados com terra vermelha dos cerrados e cheio de carrapichos. Não pensávamos muito sobre nada. Apenas nos divertíamos muito com as aventuras, mesmo na escassez que a vida nos proporcionava. O cuidado da casa era sempre atribuído a mim, a menina que varria o chão batido, como era nomeado. Lavava as louças, as panelas de alumínio e outras de ferro preto. Eu as achava bonitas, apesar de não gostar de arear, mas fazia com capricho. Gostava mesmo era das atribuições dos meus 2 irmãos, mas sempre ouvia: você não é um menino, é uma menina. Precisa ter bons modos, aprender a fazer crochê, cozinhar, fazer ponto em cruz, artes em pintura, costurar roupas para conseguir um bom casamento. Lembro de uma vizinha de anciã que me ensinava crochê e corte, costura, e sempre repetia em voz alta, parecendo me convencer de algo: você vai ser uma boa costureira, tem dedos compridos. Eu ouvia e ficava muito feliz, entendendo que para alguma coisa eu ia prestar. Lembranças do processo da plantação até a colheita do algodão. Para chegar à tecelagem, ficava encantada, querendo entender
Como era possível tecer tecido de algodão para confeccionar roupas e outras peças para o uso doméstico? Passavam por tingimento e ficavam tão lindos, prontos para serem confeccionados roupas para o consumo de todos que moravam naquele lugar. Éramos todos parentes. Hoje sei que formávamos um quilombo, sobrevivendo da economia solidária, da nossa força de trabalho familiar. Vivíamos isolados dos outros povos ou pessoas, mas confesso que era muito diferente, calmo e muito divertido viver na roça. Plantávamos e colhíamos nossos próprios alimentos. Tudo era retirado da terra, sementes que plantávamos e chuvas que molhavam e regavam o solo. Todos os dias era sagrado. Íamos conferir o crescimento das sementes que logo se transformavam em alimento. Era lindo assistir os brotinhos rasgando o solo, ganhando vida. Eu, com 8 anos, muito pequena, ficava encantada vendo a beleza das cores, das cenouras saindo das hortas, a beterraba, as galinhas botando ovos, os pintinhos saindo dos ovos. Eu só queria entender todo aquele mistério, mas não conseguia através das perguntas com os mais velhos. Eu acho que eles também não sabiam sobre aqueles mistérios. Perguntas não me faltavam, porém sem respostas. Você pergunta demais. Queria entender por que as borboletas eram tão lindas e coloridas, por que havia tantas flores nos cerrados se ninguém plantou, mas que viviam isolados e preservados, sem nenhuma ameaça externa. Entendíamos que era preciso cuidar dos cerrados e das matas para termos abundância de alimentos frutíferos para a nossa sobrevivência familiar. Dependíamos dos fenômenos naturais para termos lavoura próspera. Queria entender por que os mais velhos prestavam reverência a tudo que era produzido da natureza como sagrado, aos córregos, às matas, às chuvas. As perguntas me angustiavam. Me perguntavam de forma muito fluida. Não tinha algumas respostas, mas caminhávamos em busca de uma vida diferente, apesar de não saber disso. O tempo passou, as chuvas não desceram, as plantações não brotaram para trazer os alimentos para nossos pratos. Lembro de mãe e papai pensativos falando: temos que ir para Brasília. Aqui não podemos mais viver. Não tem comida. A plantação não brotou. Os animais estão morrendo de sede. Não tem pasto para alimentá-los. E não tem como comer se não tem chuva. Não tem plantação, não tem alimento. Os irmãos, o Rio, o cachorro e todos os que estavam ali em Capitânia, Minas Gerais. Tivemos que deixar para trás tudo que é mais sagrado em nossas vidas. A terra, a plantação, em últimos suspiros, a roda de farinha, a vida simples do campo, lobisomem, as mulas sem cabeça, o saci-pererê, um pedaço das nossas vidas ficou ali. Entramos no ônibus com algumas marmitas de farofa de galinha e fomos em busca de vida em Brasília. Lembro que olhávamos para trás com os olhos cheios de lágrimas, mas só conseguíamos ver o solo rachado, castigado pela seca, as árvores empoeiradas e nossa casinha de barro vermelho, coberta com palhas secas. A chegada na rodoviária de Brasília. Éramos meio que selvagens, nunca tínhamos visto uma televisão, uma luz elétrica, chuveiro elétrico, carro, cidade grande, gente diferente. Hoje, relendo essa história, lembro de Vidas Secas, do escritor Graciliano Ramos, Conceição Evaristo, em Becos da Memória. Conhecíamos luz de candeeiro, fogueira, noite de lua cheia, estrelas no céu. Ah, como eram lindas as estrelas! Perdíamos horas contando e dividindo-as para ver quem tinha mais. Sempre eu e meus 2 irmãos brincávamos muito, tínhamos muito tempo. Lá na roça não existia escola. Relógio, cronometrávamos o tempo através dos fenômenos naturais.
sol, lua, noite. Então, tínhamos tempo demais para brincar e trabalhar nas roças. Com a falta de chuva, o solo secou, os córregos secaram, nos restou aventurar em outro estado. Em 1977, chegamos em Brasília, Distrito Federal, levados pela minha tia materna, irmã mais nova de minha mãe, a tia Julinha, que já morava e trabalhava em Brasília há algum tempo. Fomos aventurar sem nenhuma estrutura socioeconômica, habitacional e de trabalho. Com 12 anos, na época, chegamos em Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Minhas memórias da chegada. À noite, ao passar por uma rua bem movimentada, chamada Comercial Norte de Taguatinga, e uma infinidade de cores, letras, lojas tomavam conta do meu corpo, minha mente. As cores eram muitas luzes coloridas, achando o máximo, mas havia um estranhamento que não sabia dar nome. Era um misto de não lugar. A imaginação não me permitia sossego. Eram muitas questões que me passavam à mente andando de ônibus naquele lugar. Lembro a indignação de alguém sobre um letreiro numa casa de pizza, mas eu não consegui ler e fui alvo de risos. Começam a surgir minhas questões. Queria saber por que de tantas letras e para que serviam. Lá onde eu morava não tinha escola, não sabia que existia. Já na adolescência, 12 anos completos, nunca tinha ido à escola. Não sabia ler e escrever. Minha mãe e eu logo começamos a trabalhar em casa de família, para conseguirmos alimento e trazer para casa as sobras dos alimentos das casas das patroas, que eram trazidas para alimentar os que ficaram em casa. Eu já com 12 anos, sem acesso à escola, o trabalho doméstico começou a me inquietar e causar um certo desconforto, inquietação. Não gostava de trabalhar de babá, pois eram muitas reclamações das patroas e muita humilhação proferida pelos filhos. Então comecei a observar que os filhos das patroas iam à escola, que tinham livros e que nesses livros devia ter alguma coisa boa, pensava. Observava eles com seus pais fazendo dever de casa. Mas o que será isso, esse tal de dever de casa? Nesta época, morávamos de favores com uma pessoa próxima da família, enquanto não conseguíssemos um lugar para morar. A cada dia via mais distante esse lugar nosso, porque os 2 membros da família conseguiam um trabalho remunerado, eu e mãe. Minha mãe, vendo a nossa situação difícil financeiramente, decidiu invadir um terreno, numa invasão chamada Chaparral, em Taguatinga Norte, cidade satélite de Brasília. E assim fizemos, fomos morar num barraquinho de madeirite com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, fora de casa, sem nenhum saneamento básico e luz. A luz era a vela. A casa já temos. Ninguém falava em escola. Como assim? Se tínhamos que se alimentar para sobreviver, a escola não era uma prioridade. Papai lia pouco e escrevia pouco. Mãe lia pouco, mas não sabia escrever. E meus irmãos, na época, na mesma condição que eu, também sem acesso escolar. Eu já com 14 anos e ainda sem acesso à escola. Não tinha sido inserido no ensino regular, além da necessidade de trabalhar. Não tinha registro civil, tinha um apelido, o nome do cachorrinho de estimação das patroas da minha mãe. 2 anos na cidade grande, vendo a vida dos filhos das patroas, comecei a questionar. Mãe, eu quero ir para a escola. Porém, não sabia que precisava de documentos. Não tinha dinheiro para custear o registro de nascimento. O que ganhávamos somente dava para alimentação. Então, fomos num projeto social, LBA, e conseguimos um atestado de pobreza. E assim consegui ter o sonhado registro e nome para acessar a escola. Ingressei na escola
classe 39, no ensino fundamental, em 1979, em Taguatinga, onde pude conhecer a delícia que é entrar numa escola pública com professores humanizados. Lá eu pude me ver e me conhecer Edna Gonçalves de Oliveira. E a partir dessa data passei a não ouvir ninguém que me chamasse de Iru. E assim podia brincar na hora da tão esperada do recreio com os novos colegas. Adorava a merenda escolar, era muito gostosa. Reinventar minha história é escolher quais as histórias eu queria ver no meu futuro que estava ali. Eu reescrevia o meu jeito, o modo, juntando cirurgicamente cada pedacinho, reescrevendo com os tons que escolhi contá-las. Ainda lembro das cores vibrantes das borboletas da roça, que sentia uma borboleta em constante metamorfose e voando em busca de mim. Na chegada em casa, vindo da escola, queria logo fazer os deveres de casa. Quando não fazia na escola, sabia que não podia reprovar, não teria ninguém para ajudar nas dúvidas. Então, aproveitava tudo fresquinho na memória ou fazia na escola para tirar dúvidas com os professores que sabiam da minha história e eram sempre muito disponíveis às minhas questões. Continuei indo ao trabalho doméstico um turno e no outro indo à escola com meus livros embaixo dos braços. A sensação de ser gente, de poder acessar a escola, porque até então me sentia uma nômade, uma selvagem, uma menina da roça. Era como eu me via na escola, só avançava. Meus professores sempre foram maravilhosos, todos. Eu, muito alta, com 14 anos, já tinha 1,76 m de altura. Sofri muitos bullying com essa idade, ainda na primeira série do ensino fundamental. Mas, graças às políticas públicas afirmativas, fui amparada pela Lei Aceleração, modalidade integral, que o aluno faz 2 séries no ano, e assim concluí bem rápido o primeiro grau, em 4 anos, e deixei de trabalhar para estudar. Algo muito inusitado em minha vida. Consegui trocar o trabalho infantil por um livro. A regra era, não pode reprovar, tirar nota baixa, ou inferior em nenhuma série do ano letivo. E assim foi maravilhoso. Terminei o 2º grau com 21 anos, sem nenhuma repetência. Tenho fresco na memória minha mãe falando, chega de estudar, menina, você precisa levantar muito cedo para ir trabalhar. Saía muito cedo com ela para pegar o trabalho doméstico. Ela cuidava da faxina da casa e eu das crianças. E assim foi 18 anos. A favela, Invasão, Chaparral, foi o lugar que me acolheu. Tinha umas coisas chatas, barulho, tráfico de droga. Quando chovia, não podia dormir, com as pingueiras sobre nós. Mas foi lá que tivemos a oportunidade de ter um barraquinho de madeirite para morar. A vida na Invasão era bem difícil. Não lembro de facções armadas nas ruas como vejo hoje. Era algo mais disfarçado. Lembro que tinha muito tráfico de drogas e que, às vezes, precisavam ficar dentro de casa, privados da liberdade urbana. Mãe tinha muito medo que fizessem algo ruim ou que nos oferecessem droga. O universo foi generoso conosco. Os 3 irmãos conseguiram estudar e usar o conhecimento a nosso favor. Meu irmão caçula se envolveu em um projeto social com jovens e famílias em situação de vulnerabilidade social, levando sopas e arte dentro da comunidade, que o projeto ainda existe até hoje, na Chaparral. Conheci uma pessoa que morava numa rua acima da Invasão, pessoa que casei, tivemos 2 filhos e segui com o 2º grau completo. Ingressei no Hospital Sara Kubitschek por 8 anos, fui designer de interiores e empresária por 15 anos e em 2011 tive o prazer de ingressar na Faculdade de Psicologia
na Faculdade Rui Barbosa, onde tive muitas dificuldades acadêmicas devido à defasagem curricular nas primeiras séries, mas logo entendi o processo e consegui concluir em 2015. Tive o prazer de me tornar especialista em Educação em Direitos Humanos pela UFBA e Gestão em Saúde Pública pela Uninasal e especialista em uso abusivo de substância psicoativa pela Faculdade da Cidade de Salvador. Ingressei na Prefeitura de Salvador em 2015, num CREAS, Centro Especializado de Assistência Social, onde pude trabalhar com medida socioeducativa e violência contra as mulheres e outras violências. No Centro POP, com acolhimento a pessoas em situação de rua, onde tive a oportunidade de trabalhar com pessoas e exercer o que amo, ouvir pessoas, trabalhar com a saúde mental. A psicanálise me encantou ainda na faculdade, através da minha professora psicanalista, querida Taia Soledade, que foi minha supervisora e analista. O Psyu, tive o prazer de conhecer em 2018 e sigo aprendendo muito através da clínica, supervisão e análise com Marcelo Veras e os demais, idealizador e coordenador do Psyu, Programa de Saúde Mental e Bem-Estar. Estou hoje conselheira do CRP3 e coordenadora do FMT SUAS, Fórum Municipal dos Trabalhadores do SUAS. Importante dizer que sempre estive atuante na assistência social, desde a graduação até a presente data, construindo juntos uma política pública e acreditando, pautada no respeito às diferenças étnicos raciais, pensando nas intersecções raça, classe e gênero. Quero agradecer a todos os meus professores que passaram e passarão pela minha vida, através das minhas buscas e inquietações, em especial a mais recente em minha caminhada, Mariana Molica, que através da sua exposição no Psyu me fisgou com a sua fala potente sobre as pessoas que vivem nas favelas. Eu me senti convocada no meu tempo de elaboração a trazer para o papel minha escrita de mim. Eu esqueci de citar aqui também que eu faço parte da ocupação, da Frente da Bahia, que são 4 frentes, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, e aqui o professor Marcelo, né, que também me empurrou para fazer essa escrevivência. E não sei se eu tenho tempo, eu gostaria muito de ler um pouquinho aqui Mariana foi minha intervisora e ela fez uma escrita, que eu esqueci o nome agora, estou muito emocionada. E eu gostaria, se eu tivesse um tempinho, de citar. Será que dá? Então vamos. Eu vou já começar aqui no início. No outro dia, aconteceu comigo algo inusitado. Fui convidada para comentar, fala de Mariana, para comentar um texto que se chama Psicanálise para o Povo, de uma autora chamada Patrícia Gerovic, num evento organizado pelo coletivo Margens Psicanalíticas. A enunciação do texto era toda ótima, mas aquele título me causou espécie. Caiu muito mal, porque o analista se dirigia ao povo. Parecia uma psicanálise que se confundisse com o lugar do governo de um presidente rei imperador, como o psicanalista se dirigia para uma massa homogênea como essa categoria de povo. Embora muito incomodada, li o texto 2 vezes. Na primeira vez entendi que a autora dizia que havia empreendido atendimento à população da periferia do interior da Filadélfia, nos Estados Unidos, mas após terminar o texto e gostar, na releitura, achei que ela estava dizendo que ela havia feito análise com um psicanalista periférico, pobre do interior da Filadélfia. Achei, então, muito interessante como o meu inconsciente testou retificar aquele título a partir da transferência que fiz com a enunciação presente no texto. Ali tive a certeza de que verdadeira mudança que vamos produzir, nós
nós, comunidade analítica. Não será apenas quando as pessoas pretas, pobres, indígenas, trans, tiverem acesso à psicanálise. A sua ética é principalmente com analistas negros, indígenas e trans, mas quando os brancos de elite passarem a se analisar com psicanalistas da periferia, negros, trans, indígenas, esse descentramento, me parece, é condição para que a gente enfrente o que talvez seja uma quarta ferida narcísica da humanidade. Me pareceu que a aproximação de um testemunho tão vivo, sensível, com um lastro de vida de tamanha dureza e força, tão vibrante e inquietante, não se poderia atravessar a não ser pela vida poética. Não me falta gosto, nem muito menos paixão pela força da poesia. Me falta apenas talento para adentrar a linguagem de forma tão apropriada. Frente a esse limite que se impôs a mim de forma determinante, decidi recorrer a Conceição Evaristo em Becos da Memória, já que a própria Edna nos indica sua inspiração. Fui também reler Vidas Secas, de Graciliano Ramos, como Edna nos remete, mas o que me fisgou em Evaristo é que me faz trazer Becos Becos para cá, Becos de memória, já que a própria Edna nos indica, só um minutinho, gente, eu me perdi, indica sua inspiração. Fui também reler Vidas Secas, de Graciliano Ramos, como Edna nos remete, mas que me fisgou em Evaristo é que me fez trazer Becos para cá. Foi o efeito de certas partes da leitura do texto da Edna, que suscitou quase que, só vou ler esse parágrafo, viu? Trechos inteiros que vagavam em minha memória e que se misturavam com o que fui lendo. Algo que talvez tenha me ocorrido, seja pela enunciação presente, seja por algum pedaço de lembrança. Um significante comum entre as autoras. Fazer conversar os textos me parece uma boa entrada para que a gente possa tirar consequências psicanalíticas do ato de escrita que Edna pariu, dirigiu a nós com tamanho desejo de vida. Tem muita coisa linda aqui, mas o tempo já deu, né? Eu agradeço. Gente, eu vou passar a palavra agora para a Jaciane, que vai trazer as escrevivências dela. Eu quero agradecer a Marcelo Veras, a Mariana Molica e a Marcelo Fonseca, porque Marcelo na frente do Psyu, e Mariana e Marcelo Fonseca na frente da Ocupação, nos convidaram, né, e tocaram o nosso desejo e o meu especial de conseguir estar aqui hoje, trazendo um pouco para vocês o que me foi possível construir nesse meu percurso, tanto no Psyu quanto no Ocupação. Eu começo minha fala agradecendo primeiramente também, com muita gratidão, a Conceição Evaristo, que fez aniversário ontem. Eu quero abrir a minha fala com a citação dela. Eu não nasci rodeadas de livros. Eu nasci rodeadas de palavras. Conceição Evaristo, em Roda Viva, esse ano. O título da minha escrevivência é Tranças de Memória. Foi durante o meu trabalho como uma das psicólogas do Psyu, Programa de Saúde Mental e Bem-Estar da UFBA, como muitos de vocês sabem, que atua em modalidade de plantão para acolher as pessoas que integram a universidade e que queiram ter a escuta de um psicólogo, que eu fui convidada pelo coordenador do plantão na época, Marcelo Veras, a ser uma das mediadoras de uma atividade chamada Conversa Aberta com o Psyu, que teve como convidada a Mariana Molica. Mariana fez uma conferência dentro do tema Psicanálise e Racismo, que teve o título de Psicanálise entre Balas Perdidas.
Nesta mediação, que eu dividi com meus colegas Cauê Ribeiro e Edna Abadia, eu fui tocada mais uma vez no meu desejo de saber e ficava admirada como Mariana conseguia trazer nuances que são muito particulares para quem vive ou viveu nos ambientes periféricos e nas favelas do Brasil. Então, eu fiquei desejando avançar mais para conseguir entender uma leitura do racismo que eu sempre vivenciei como criança, adolescente e adulta negra que nasceu na periferia da cidade de Salvador. Para minha surpresa, após um período de acontecimento dessa conferência, Mariana fala da existência do grupo Integração. Esse grupo Integração, para quem não sabe, migrou para a grande ocupação que hoje temos, a ocupação Rio, a ocupação Minas, a ocupação Espírito Santo e a ocupação Bahia. Para minha surpresa, após um período de acontecimento dessa conferência, Mariana fala da existência do grupo Integração, que estudava psicanálise e racismo, e convida a mim, Cauê e Edna, para participar do grupo. Aceitei o convite com meu desejo de estar nesse espaço e aprender com esses psicanalistas negros e brancos sobre o racismo. Foi nesse grupo que eu fui tocada a estudar a obra de Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, que eu nem conhecia, articulando-a com a psicanálise. Na construção desse trabalho, eu fui tocada pelo significante fome, que pendura por toda escrita de Carolina neste livro. E sobre isso me foi possível escrever o seguinte, 2 pontos. Em 2022, o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, completou 62 anos da sua primeira edição. Sua autora, migrante de Sacramento, Minas Gerais, mãe solo de 3 filhos e moradora da primeira grande favela de São Paulo. A favela Canidé traz neste livro a perspectiva de quem vive na favela, mais especificamente a perspectiva de uma catadora de papel que só pôde estudar até o 2º ano do ensino fundamental. Neste livro, ela relata a amarga realidade dos favelados na década de 50. Trazendo temas que se repetem no cotidiano dessa catadora, moradora da favela, tal como, 2 pontos, a fome, a falta de dinheiro, a preocupação com os filhos, serviço de catar qualquer coisa, a preocupação com os dias de sábado, porque ela precisava trabalhar pelo sábado e pelo domingo para poder comer nesses 2 dias. A alegria com os dias de segunda, porque tinha muito papel na rua e ela conseguia mais dinheiro para comprar comida. E também ela relatava as brigas na favela, o ódio na favela, o alcoolismo na favela, a busca por algo melhor, a crença na sua literatura e, pasmem, o poder da palavra e os políticos oportunistas da favela. Carolina, em seu dizer acerca de sua escrita, afirma, 2 pontos, abre aspas, escrevo a miséria e a vida infausta dos favelados. Eu era revoltada, não acreditava em ninguém, odiava os políticos e os patrões, porque o meu sonho era escrever. E o pobre não pode ter ideia nobre. Eu sabia que ia
angariar inimigos, porque ninguém está habituado a esse tipo de literatura. Seja o que Deus quiser, eu escrevi a realidade, fecha aspas. Diante disso, é possível se compreender que a literatura de Carolina Maria de Jesus nos permite ter acesso a um maravilhoso conteúdo do que acontece nas favelas até os dias de hoje, configurando um caráter verdadeiramente atemporal da sua obra. E, como já nos advertia Freud em 1907, com sua genialidade, abre aspas, os escritores são aliados valiosos e seus testemunhos devem ser altamente considerados, pois sabem coisas entre o céu e a terra com os quais nem sonha a nossa filosofia. Neste diário, Carolina conta a sua história e a história dos seus filhos, fazendo ao mesmo tempo uma denúncia social, pois ela conta como as pessoas vivem naquele ambiente da favela do Canidé. O nome desse diário, Quarto de Despejo, traduz com maestria essa denúncia feita por Carolina, que conta que, quando está em outros lugares da cidade de São Paulo, tem a impressão de estar em uma sala de visitas, com lustres de cristais, tapetes de veludos e almofada de cetim. E que, quando está na favela, tem a impressão de ser um objeto fora de uso, digno de estar em um quarto de despejo. A alusão da cidade de São Paulo a uma casa onde seus bairros elitizados representam belos cômodos e uma bela mansão, e a favela representa esse quarto de despejo, onde as pessoas são postas para serem descartadas, traduz a denúncia de uma favela, um local de despejo no espaço urbano, onde se guarda as coisas indesejáveis, onde se guarda os favelados. Entre todos os temas que se repetem no quarto de despejo, Carolina dá um foco maior ao problema da fome, que se repete com maior frequência na sua escrita. Ela traz com prioridade que ela lutava contra o que ela chamava de, abre aspas, escravatura atual, fecha aspas, que era a fome. Em especial, destaco esses trechos que transcreve sobre a passagem de Carolina sobre a fome no dia 13 de maio de 1958. Abre aspas. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia que comemorávamos a abolição dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios, mas os brancos agora são mais cultos e não nos trata com desprezo. Que Deus ilumine os brancos, para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo e eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco, vou sair. Tenho tanta dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam, : Viva, mamãe! A manifestação me agrada-me, mas eu já perdi o hábito de sorrir. 10 minutos depois, eles querem mais comidas.
Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura à dona Ida. Ela não tinha. Mandei um bilhete assim, 2 pontos. Dona Ida, peço-te se pode me arranjar um pouco de gordura para eu fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude catar papel. Agradeço, Carolina. Fecha aspas. Choveu, esfriou e o inverno que chega. É no inverno que a gente come mais. A Vera começou a pedir comida e eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com 2 cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à dona Alice. Ela deu-me a banha e arroz. Eram 9h da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Fecha aspas. Portanto, ela traz mais uma vez, com maestria atemporal, que lhe é característica, que essa era e continua sendo agora, mais do que nunca, no nosso tempo pandêmico de 2022, a maior luta dos favelados, a luta de ter algo para comer. A comida ocupa, então, a função social, resgate de dignidade humana, uma vez que a própria Carolina afirma em sua obra que o Brasil necessitava ser dirigido por uma pessoa que já passou fome, pois a fome também é professora. Tal afirmação de Carolina, uma afirmação social, tem também um caráter profético. Ganhou ares concretos em 2002 e, novamente, agora, em 2022, na campanha do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cuja principal plataforma política foi a campanha Fome Zero. E a partir de todas essas elaborações, foi possível emergir a seguinte trança da minha escrevivência. 2 pontos. Eu nasci de parto normal, na casa dos meus avós, com a ajuda de uma parteira. E lá, na casa dos meus avós, eu vivi. Me recordo de ver meu avô acordar 3h da manhã para ir trabalhar. Ele caminhava até o bairro mais próximo para pegar um pernoitão e ir para a feira das 7 Portas para comprar seu material de trabalho, que eram os temperos. Coentro, cebolinha, hortelã, tomate, cebola, pimentão, enfim. Que ele vendia em um dito bairro de classe média, o bairro de Nazaré, em frente a um supermercado. Ele amava o seu tabuleiro e vendia para as donas de casa do bairro que passava por lá. Quando ele retornava do trabalho, era mais ou menos no horário do almoço. E era uma grande alegria minha, dos meus 2 irmãos e dos meus 2 primos. Ele dava uns centavos para a gente, que era uma grande alegria. Não era muito, e nem sempre ele tinha. E nem sempre ele dava também, mas ainda assim era uma grande alegria. Eu sabia que era desse dinheiro que meu avô fazia todo dia, que meu avô fazia todo dia na venda dos temperos, que ele comprava o nosso pão, a nossa carne da semana. Todos os dias, ele subia para comprar o pão às 17h da tarde. O pão vinha quentinho. Às vezes, não tinha margarina.
mas pão tinha todo dia. Quando não tinha margarina, nós colocávamos escondido açúcar no pão. E muitas vezes minha avó brigava, pois o açúcar estava pouco. Quando criança, eu não conhecia manteiga. Era sempre margarina que tinha, quando era possível ter. Aos domingos, era o dia de festa, o dia da melhor comida da semana. Tinha feijão, arroz, galinha. Era um luxo ter galinha para se comer aos domingos. E o feijão tinha algumas carnes dentro. Quem preparava a comida era minha avó. Às vezes, meu avô trazia, no retorno do trabalho, um osso, que minha avó fazia uma sopa deliciosa. Às vezes, meu avô trazia muito osso. E minha avó dava esse osso para os vizinhos também fazerem sopa. A gratidão deles foi tanta que eles passaram a chamar minha avó de Chica do Osso. Quando eu fiz 13 anos, meu avô adoeceu. Ficou internado no hospital e eu ia visitá-lo. Aos meus 14 anos, meu avô já estava melhor e veio para casa e voltou a trabalhar. E foi exatamente neste ano que eu passei a estudar para fazer uma prova no final do ano e entrar na Escola Técnica Federal da Bahia. Como eu vinha de colégio público, para acompanhar os assuntos que caíam na prova, eu tinha que estudar muitos assuntos que nunca tinha visto na escola. Às vezes eu estudava na sala até muito tarde, tão tarde que chegava a ser próximo do horário que meu avô saía para trabalhar. Aí ele chegava e me via estudando e indagava, abre aspas. Minha filha, você está estudando até uma hora dessas? E eu dizia que era, e me dizia que eu era a neta que iria dar para o que prestava, pois eu gostava de estudar. Aí, no dia anterior que eu ia fazer a prova que me preparei o ano todo, meu avô faleceu. No dia da prova, foi o enterro dele, que eu não fui. Justamente por estar fazendo a prova. Era no mesmo horário. Precisei fazer uma escolha muito difícil entre ir ao enterro do meu avô e fazer a prova. Escolhi ir fazer a prova, pois sabia que era a alegria do meu avô, enquanto em vida, me ver estudando. Fiz a prova chorando a perda do meu avô, com as lágrimas caindo na prova. Como eu estava muito preparada, consegui passar para o primeiro semestre da escola técnica. Só que, a partir desse momento, da perda do meu avô, foi que eu e minha família conhecemos o que é a fome. Obrigada. Gente, depois dessas emoções, vou passar a palavra agora para a nossa próxima escrevivência. Também estou emocionada, então peço perdão a vocês. Vou passar a palavra para o Daniel Guedes. Um tempinho para dar uma respirada, né? Fica até difícil falar agora.
Primeiro, gostaria de dar boa tarde, né, a todas as pessoas aqui presentes, para que a gente possa seguir. Agradecer imensamente, né? É uma grande alegria para mim estar aqui. Agradecer imensamente. Aqui, fala mais alto. Pronto, melhorou, né? Acho que dá para me ouvir, né? Vamos seguir. Pois bem, gostaria, antes de qualquer coisa, né, de estimar uma boa tarde a todo mundo que está aqui presente. É com grande alegria que eu estou aqui e foi uma grande odisseia, né? Quase homérica para chegar até aqui, de aeroporto em aeroporto, mas cá estamos, né? Agradeço também a Jace, a Edna, a Jamile, a Valdomiro, que estão comigo aqui, dividindo esse espaço, e também a todos vocês que estão aqui, né? Marcelo me lançou, né, me convocou de algum modo a fazer essa escrevivência, e eu intitulei ela de Vocês Me Escutam? Coloquei aqui uma epígrafe, uma música até bem conhecida, né? Acredito que vocês irão reconhecer. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba a nossa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. Hoje eu gostaria de apontar para algo, né, como o título anuncia, da escuta. De uma escuta que propicia um bem dizer, um bem viver ao sujeito para sustentar o seu desejo. Escolhi esse recorte específico também porque, para que eu pudesse estar aqui bem dizendo o que direi e escutando quem escuta e escutei, estive com alguém que de forma instigante me escutou, para que antes de qualquer coisa eu também pudesse me escutar. Foi assim que descobri que, além de um nome próprio, preciso me relançar na aposta de assinar com minha letra. De antemão, coloco aqui algumas questões que também foram motores para este trabalho, além do que observo, escuto, sinto, me atravessa e ressoa na carne do meu corpo. Lanço aqui a vocês perguntas e articulações que, através da tessitura de meu percurso, pude recolher também, né? As divisas, na aposta de algo dessas perguntas sejam sementes. Não ofereço a vocês um prêt-à-porter, nada aqui está pronto. Aposto mais nas implicações e, parafraseando Manuel de Barros, não gosto tanto das respostas prontas e fatigadas de informar. Dou mais valor às perguntas que vivem viradas de barriga no chão e nos inquietam quando olhamos para elas. Mas, partindo para as questões. Quanto custa um corpo trânsito entre o universal do sentido ao particular inventado? Quando se refere ao trans, tem-se como dizer de algum universal? São psicóticos, não há inscrição fálica ao invés do pênis? Como haver espaço na política para pensar uma lógica que não seja direcionada pela fantasia, e sim com um empuxo a esse suplementar? Poderíamos então nos referir a uma política do não todo, ou como a querida amiga Maíra Moreira coloca em seu livro, Uma Política do Feminino? Bom, diante dessas questões me ocorre ainda algo que li, né, formulado pelo Jesus Santiago, em que ele questiona se o laço social estaria, portanto, assentado na proliferação contemporânea do não todo. Bom, estamos aqui de algum modo pelo laço. Diante disso, não seria equivocado de nossa parte presumir que todos os trans são iguais? Há um costume em torno do que se coloca, do que se pensa e do que se discute em torno dos corpos trans. Se estou aqui hoje, falo do lugar também de um corpo trans, dividido e atravessado pela psicanálise, mas me distancio da afirmação de que porto a verdade sobre essa experiência. É justamente para o avesso que quero apontar-lhes. Ainda, recuperando minha amiga Maíra Moreira, o identitarismo promove a identidade, unidade e universalidade. A psicanálise se propõe à escuta do singular, desde seu berço, parte do sexual, do mal-estar e das histéricas, que à época eram poucas, diga-se de passagem, fora do padrão daquele tempo, mesmo sendo reprimidas em seus lares. Hoje, na contemporaneidade,
como se colocam os psicanalistas, praticantes da psicanálise, diante do que tem emergido? Colocar as demandas do que surge na modernidade tem convocado a um trabalho? Hoje é possível observar, né, que a cada virada de século há sempre um bode expiatório, onde exercem sobre ele o domínio, a tentativa de colonização, fazem o outro de objeto, incidem com violência e retiram do outro a liberdade, essa possibilidade nossa de existir. Os corpos trans entram nessa lógica, a mesma que um dia queimou bruxas e que não escutava o que as histéricas tinham a dizer. Ora, se por um lado a psicanálise incita os sujeitos a falar sobre sexo, é isso que permite também a descoberta do inconsciente. Diante dessa diferença, em minha prática, aposto na construção de uma escuta daquele que me demanda uma análise por uma via da transferência, de estar diante de alguém que me endereça algo do qual não consegue ainda lidar sobre sua própria divisa e lhe causa sofrimento, e que evoca em alguma medida a minha. Bem dizer para bem viver provém de um escutar. Entretanto, advertido do que construiu Lacan em seu Seminário 9, a identificação, A não é igual a A. Ou seja, há uma margem para a transferência, mas sem responder do lugar ao qual sou, algumas vezes colocado, de espelhamento imaginário. E haja supervisão e análise para me haver com isso. O sujeito é o que se nomeia. Se nomear é, antes de tudo, algo que tem a ver com a leitura do traço 1, designado a diferença absoluta. Ainda Lacan, em seu Seminário 9, página 109. Ou seja, há algo de sintomático, mas não entrarei nisso. Seria complexo por agora. Vou falar de outra forma. Recentemente passei por uma experiência do psil e que recebi o caso de um homem trans, como ele se colocou e demandou ser atendido também por uma pessoa trans. Só a partir disso haveria para ele espaço para falar. Agora, num depois, vejo como era possível ter manejado de outras formas o que essa demanda apontava. Além de retratar, talvez, e essa é a minha hipótese, de alguma forma como os corpos intitulados trans sentem os impactos e ressonâncias de como são suas relações com as pessoas cis. A busca de pessoas trans aponta somente para uma construção imaginária ou também para o não querer se deparar com a violência? Aqui não me refiro ao ódio, por ainda ter um estatuto digno para a psicanálise no que tange ao ódio. Mas é disso que me refiro aqui, a violência da qual não nos cabe, quanto praticantes da psicanálise, reproduzir. Estar advertido de que não há real universal me coloca atento durante as escutas, de que teço e de que não é possível a construção coletiva de uma identidade singular. Tampouco a crença na segregação e o não querer se deparar com uma suposta diferença, crendo imaginariamente estarmos entre iguais em grupo disso que também não do que pude tecer. Aqui interrompo este trabalho. Demarco isso, pois os trabalhos se interrompem, para em um momento depois continuarem. Fiquemos com as ressonâncias. E era sobre isso que tinha hoje para falar. Disso que me atravessa, mas ainda vejo pouco sendo escutado ou falado. Obrigado. Gente, antes de passar a palavra para os comentários do professor Valdomiro, eu queria agradecer, né, tá aqui de alguma forma moderando essa mesa. Talvez essa tenha sido a escolha mais engraçada, de certa forma, porque eu sou uma pessoa bem manteiga derretida, então eu poderia estar aqui impossibilitada de moderar a mesa, agora eu tive que me segurar. Então eu queria agradecer, né, as pessoas maravilhosas que estiveram aqui hoje. Vocês trouxeram coisas muito lindas mesmo. Muito tocantes. E como o tempo é um pouco corrido, eu vou passar a palavra agora para o professor Valdomiro, que vai trazer alguns comentários para a gente. Bom, queria agradecer a Marcelo pelo convite, mas, sobretudo, a Edna, Jaciane e Daniel pelas suas escrevivências. Eu acho que o convite de Marcelo me coloca numa das piores posições possíveis, porque esse é um daqueles casos em que comentários são absolutamente desnecessários, né? As três escrevivências, e eu tenho uma
opinião sobre a ideia de escrevivência que é muito importante para o tipo de trabalho que eu faço. Eu não sou psicanalista, eu sou professor de filosofia e minha tarefa mais difícil é mostrar para jovens, pessoas muito jovens, que o objetivo último da filosofia é ensinar as pessoas a conversarem, né? E que isso não é uma coisa simples, é uma coisa extremamente difícil e que envolve, entre outras coisas, assumir a posição de quem fala e assumir a posição de quem ouve. E nem toda a história da filosofia foi suficiente para que nós aprendêssemos a fazer isso de modo simples. É um trabalho complicado, especialmente no Brasil que vivemos hoje, que é um país de pessoas extremamente convencidas, crentes, crédulas, e que a fronteira mais difícil que nós temos é exatamente chegar nas outras pessoas e conversar. Então, as coisas que vocês nos trazem aqui tocam diretamente no que eu acredito mais fortemente, que é, primeiro, o fato de que uma série de acontecimentos recentes no país fizeram com que ficasse claro que nós, como cultura, nós não admitimos a relação entre iguais. Eu associo normalmente o desastre que o Brasil viveu e ainda continua vivendo a 4 episódios que se deram nos últimos poucos anos atrás. Um dos episódios foi a PEC das empregadas domésticas, em que a sociedade brasileira teve que reconhecer que era alguma coisa brutal e injustificada o fato de que nós tínhamos senzalas portáteis, e temos até hoje, em todos os apartamentos do Brasil. Quando se constrói, quando se faz um projeto de edifício, de apartamento, um item que é indispensável no Brasil é você ter uma senzala portátil. Então, no momento, em 2011, onde foi aprovado a PEC das empregadas domésticas, isso foi uma ferida brutal no modo como os brasileiros veem a si mesmos. Tem que reconhecer que mulheres pretas, pobres, eram pessoas que eram trabalhadoras e que não tinham as suas vidas dedicadas exclusivamente a satisfazer as suas necessidades mais básicas, que é desde limpar as suas sujeiras até fazer suas comidas. O outro fato que foi uma ferida brutal foi a política de cotas, em que se tirou o privilégio econômico para a formação de elites intelectuais, e os filhos das pessoas mais ricas tinham que disputar vaga com pretos e pobres. O outro fato que, para mim, foi uma ferida brutal na autoimagem do Brasil foi o fato de que nós construímos a Comissão da Verdade, em que o nosso histórico de violência, de apologia da violência, teve que ser exibido em praça pública. Um outro fato que também feriu profundamente o narcisismo da cultura brasileira foi o fato de que em 2014 o Brasil saiu do mapa da fome e que nós vivíamos pela primeira vez uma sociedade em que todas as pessoas tinham de ponto de partida a igualdade de que podiam se alimentar e que isso não era um privilégio. Então nós temos uma cultura que ela é baseada nessa ideia de que nós devemos ser desiguais e que isso é natural e que todos os fatos que rompem isso são brutais. Tanto que vocês viram que houve uma onda gigantesca que destruiu praticamente as instituições brasileiras a partir desses fatos e que culminou no fato de que uma pessoa absolutamente hedionda, um verme humano, foi eleito presidente da República com esses valores, né? Então, esse cenário de reações que produziu essa brutalidade brasileira, eu vejo muito relacionado com o fato de que essas vozes começaram a ter um lugar absolutamente acolhido publicamente. Então, pessoas pretas e pobres tinham o seu lugar nas universidades, nos ambientes culturais, no espaço público.
as pessoas que LGBTQIA+, eram tratadas pela primeira vez, não como pervertidos, mas como pessoas que fazem escolhas pela sua própria existência, de conduzir o seu desejo como bem entender. Então, esses eventos são eventos que... Está até conversando com o Vika ali, que vamos resistir. Na verdade, esses eventos todos de reação à direita são a resistência ao surgimento de uma forma de viver que, de alguma maneira, nós nos prometíamos desde sempre. Então, qualquer comentário que eu faça sobre o que Edna fale, o que Jaciane fale, o que Daniel fale, vai ser apenas um enfraquecimento do que eles dizem, porque foram falas muito fortes e muito intensas, né? Eu, particularmente, eu achei que eu não conseguiria nem falar, porque quando o Jaciane falou, ele tocou, talvez, no objeto da minha profunda angústia, porque quando eu tinha 18 anos de idade, essa ideia de você é um aluno brilhante, é uma coisa boa, né? Você ouvir isso, né? Essa tem sido a minha tragédia, a minha desgraça, porque quando tinha 18 anos, a minha avó faleceu e eu recebi um prêmio para apresentar um trabalho. E eu tive que escolher entre ir fazer esse trabalho ou ir para o enterro da minha avó. E aí eu escolhi ir fazer um trabalho acadêmico. Isso é a desgraça da minha vida, entendeu? Até hoje eu tenho que procurar analista toda semana para poder ver se eu consigo segurar a minha onda. Recentemente eu conversava com o analista e aí eu estava falando sobre um problema que eu estava escrevendo lá e eu fui dizer, eu acho que eu estou perdendo a minha voz. Aí eu disse, eu acho que estou perdendo a minha avó. Desculpa, perdendo a minha voz. Então essa é uma desgraça, entendeu? Então eu assim fiquei aqui, foi difícil tentar encontrar alguma coisa para poder comentar a vocês, porque onde fica o nó é uma coisa. Mas é isso que falávamos com o Daniel quando estava vindo para o restaurante, sobre o que nós não temos o que falar, não tem como ser dito, aquilo que não pode ser falado, porque é tão duro, é tão traumático, é tão doloroso, é disso que nós temos que falar, certo? Porque se eu ensino para os meus alunos que o objetivo da filosofia é conversar, a gente tem que conversar no campo da linguagem, trazer as coisas que são mais árduas, mais difíceis. É muito mais fácil hoje eu entender o espírito de um russo ou de um francês do que o espírito do brasileiro, porque nós não temos essas palavras escritas. As pessoas não têm acesso a esses discursos. Aquilo que vocês três escreveram perfeitamente são objetos para que as pessoas aprendam sobre as almas de vocês e sobre as almas da mulher preta, da mulher que é pobre, do homem trans. É um modo de conhecer. Eu dizia há algum tempo atrás que eu estava numa livraria dizendo que, olha, eu já fui húngaro, eu já fui mulher, eu já fui italiano porque eu li livros. Então, eu posso dizer hoje que eu sou trans, eu sou mulher preta, tal, porque eu consigo ler as coisas que vocês falam. Então, podermos abrir espaços como esse, poder ter a possibilidade de que se torne público as vidas de vocês no texto, mesmo que seja uma coisa difícil e mesmo que muita coisa fique fora, porque a palavra não segura a vida, a palavra apenas é uma maneira de travar algumas coisas, isso é muito precioso. Então eu não tenho realmente comentário, eu tenho realmente agradecer e esperar que vocês tenham ouvido como eu ouvi o que Edna, Jaciane e Daniel falaram e escreveram, porque eu acho que aqui a gente abre um espaço inédito para muitos de nós aqui, que é a possibilidade de conversar. Então, eu agradeço imensamente e eu desculpo não poder dizer nada que acrescente o que vocês disseram, porque não tem como acrescentar mesmo, viu? Obrigado. Bom, gente, a gente chegou ao limite do tempo, então acho que os comentários a gente pode deixar para a próxima mesa, ao final da próxima mesa. Então a gente encerra aqui essa mesa maravilhosa, agradecendo novamente a presença de todo mundo. E é isso.